Olá, amigos! Vem agora o 8º podcast Viver de Academia. E o propósito continua o mesmo: ajudar empresários do Brasil inteiro a obter informações relevantes sobre a gestão do negócio academia no Brasil. E hoje, meu convidado é Valdir Oliveira, do Sebrae. Foi do Sebrae DF e hoje está no Sebrae Nacional. E também o empresário Marcelo... Fala, Fabinho. Marcelo Machado, dono de algumas empresas aqui, e o bate-papo vai ser bem bacana. E vamos começar. Valdir, eu já te conheço de longa data, sei que você gosta de futebol, apesar de não entender muito, né? Sei que você é apaixonado pelo Fortaleza, mas eu queria que você falasse aqui para nossa audiência quem é o Valdir de Oliveira. Pô, legal, obrigado, Fábio, você ter me convidado para participar aí desse bate-papo. Acho que tudo que a gente puder fazer pelo desenvolvimento, pelos nossos pequenos negócios, e esse segmento fitness, né, das academias, é um segmento que não é só uma empresa de ganhar dinheiro, não, na verdade, é uma rede que nos ajuda na saúde, né? Verdade. É tão importante, tão fundamental, as pessoas não conseguem enxergar a importância disso só quando ficam doentes, né? Então, vocês fazem muito mais do que uma atividade econômica, né? Vocês são uma proteção da saúde. Obrigado por ter me convidado. E eu, cara, quem é o Valdir? Quem é o Valdir? Conta um aí. Otimista esperançoso, se eu posso me definir assim. Sou cearense, vim para cá com 15 para 16 anos. Na verdade, eu cheguei aqui em julho. O avião pousou às 10h30 da manhã do dia 27 de julho de 1982. Olha, cara, a memória é boa, hein? E em agosto eu fiz 16 anos, então eu vim adolescente para cá, vim chorando. Veio com seus pais? Vim, meu pai era da Receita, foi transferido, meu falecido pai. Então veio meu pai e minha mãe, eu e meus dois irmãos. Eu saí do Colégio Marista lá, que chamava Colégio Cearense, e vim para o Colégio Marista aqui, para estudar o 2º grau. Fui para a banda do Marista, porque sempre gostei muito de música. Cheguei aqui chorando, com saudade da minha terra. Tempos depois eu já chorava se você quisesse me tirar daqui, porque me apaixonei por Brasília. Né? Essa é Brasília. Brasília me encantou por duas coisas que na década de 80 eram muito vibrantes aqui. Primeiro, o rock, gosto de música, toco bateria. Então, o rock me encantou aqui. E a segunda coisa é pelo grito de liberdade. Eu cheguei, a gente estava passando por um momento já? Que era um momento de mudanças, e aquilo me impressionou muito, porque quando você está perto do poder, eu me lembro que menino, ia para a escola de manhã e de tarde eu ia lá para o Congresso e eu assistia às sessões na Câmara e no Senado. E eu ficava encantado com aqueles debates, que eram debates muito aguerridos, né, muito duros. Então, se tem duas coisas que eu posso colocar que me chamaram, que me atraíram em Brasília, é o rock e a liberdade. Mas o que me fez apaixonar de verdade foi esse céu maravilhoso que Brasília tem. E aí me encantei muito com Brasília. Aqui fiz a minha carreira profissional, minha formação. Que é Banco do Brasil? Eu sou de origem do Banco do Brasil. Diferente de você, eu resolvi ficar aos 30 anos que você saiu. Trabalhei com crédito, modelo de negócios, modelo de relacionamento para micro e pequena empresa, todo o meu tempo de banco. Nós vamos falar aqui muito daqui a pouquinho, crédito. E também construí minha família, né? Minha esposa, casei com a Rita. Tenho 3 filhos, o Caio, mais velho, o Gustavo, do meio, e a Lívia, minha caçula, que já tem 21 anos. Tenho 32 anos de casado. Fui e sou muito feliz com a minha vida aqui. Amém. Brasília me deu oportunidades, não só profissionais, não só culturais, mas me deu a oportunidade de achar a família, que é a razão da minha vida. E, portanto, eu sou um cara muito realizado. Mas tem uma coisa que eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Quando eu tinha 10 anos, em Fortaleza, a gente não tinha uma violência tão grande. E eu morava numa rua, num bairro que era muito isolado. E minha casa ficava no meio do quarteirão, muitos terrenos baldios, né? Era de areia mesmo. Só tinha uma rua que ficava
no quarteirão de cima, que era asfaltada, a rua Tio Busco Cavalcante, para quem for de Fortaleza. Ó, E lá tinha um ponto de ônibus. E eu, com 10 anos, aos domingos, eu pegava o ônibus ali e eu ia lá para o Pici, que é um bairro próximo ao centro de Fortaleza, porque lá tinha a sede de um time que eu aprendi a amar, que é o Fortaleza Esporte Clube. tá explicado, tá tudo explicado. Então, E desde aos os 10 anos. aos 10 anos, eu comecei a frequentar o Pici. Sou filho de torcedor do Ceará, meus irmãos todos torcem Ceará, mas essa coisa do futebol traz É mesmo, uns amores que você mas não eles consegue torcem explicar. pro Ceará e você pro Fortaleza. Sou o único. É mesmo, cara. Sou o único. Nem seu pai torceu pro... Não. Des- Ao contrário, meu pai, Desgarrado mesmo. ele até me ajudou a torcer pro Fortaleza, porque É. ele me levava pro jogo, Ceará e Fortaleza, uma vez ele me levou, mas ele me obrigou a sentar na torcida do Ceará. Então ele me ajudou a ter mais raiva daquele time, né? E Ele pegou ranço, já era. Aí eu me encantei pelo Fortaleza, acompanhei toda a história, eu ia... Nosso estádio chama Alcides Santos, que é o nome do fundador do Fortaleza. Era um estádiozinho pequenininho, naquela época tinha arquibancada, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Eu ia assistir treino do Fortaleza, eu menino, criança. E eu era encantado com o Fortaleza. E aí cresci longe, né? Não tinha internet, a gente não conseguia acompanhar. Até que um tempo depois eu me reconectei, passei a acompanhar mais de perto. Mas eu peguei meus sobrinhos que moram lá, e quando eu ia lá, eu levava no PC, eu fazia barulho. E hoje eu estou criando na família, estou mudando essa marca horrível que a gente Estigma. tinha, para que a gente tenha torcedores do Fortaleza. E eu gosto muito de falar disso, Fábio, Porque porque o Fortaleza tem alta, É, né? Fez e eu- uma gestão agora. Então, é isso que ele dizia. O Fortaleza, ele é um exemplo que eu gosto de dar para mostrar que a gestão é tudo. O segredo do Fortaleza, eu estou falando de um time Que não tem muita que verba. em 5 anos saiu de Série C, 8 anos de Série C, orçamento de Série C mata um time. Ele saiu de 8 anos de Série C para em 5 anos ir para Libertadores. Olha. E Gestão. este segredo não está dentro do campo. Esse segredo, eu vou revelar para você aqui um segredo que ninguém imagina. Esse segredo chama Marcelo Paes, O cara. o nosso presidente do Fortaleza, que foi presidente da Associação de Jovens Empresários e mostrou que quando se tem competência e seriedade, Comprometimento. tudo dá certo. Verdade. Marcelo mudou no processo de gestão a vida do Fortaleza. E eu digo a ele, já disse diversas vezes, muitas vezes, acabei de registrar, inclusive, nas redes sociais, porque ele recebeu um prêmio, que uma vida vai ser pouco para eu retribuir tudo que ele fez pelo meu Fortaleza. Que bacana. Eu tenho uma dívida com o Marcelo Paes por tudo que ele fez, que certamente eu vou precisar de umas 2, 3 encarnações para eu poder pagar essa Mas que dívida com ele. bacana essa visão sua, viu, Valdir? Parabéns, cara. Bacana. E o slogan da minha empresa é: sem gestão não há solução. Pronto. Mas é a verdade. Acredito demais nisso. É cara, verdade. né? As soluções, a gente imagina, né, os pequenos empresários, grande mesmo, mas o pequeno sente mais isso. A gente sempre tenta encontrar uma solução que está fora da empresa. E tá ali dentro. Né? Muitas vezes está ali dentro. Marcelo Paes conseguiu fazer uma gestão olhando para dentro da empresa, organizando Sem dinheiro. e aí ele transformou o Fortaleza com gestão. Hoje o Fortaleza é um time respeitado. Nós acabamos de contratar o Marinho do Flamengo numa disputa com o São Paulo. Sabe por quê? Porque a gente tinha mais dinheiro do que o São Paulo. É mesmo, olha que lindo, cara. Quando é que um Fortaleza Ia bater, ia de, bater frente de frente com o São Paulo e ia e ganhar? ganhar. Pois nós ganhamos. Mas sabe por quê? Não é porque o Marcelo fez milagre lá dentro, não. É gestão. Ele olhou para dentro da empresa, Ele fez o que tinha que ser feito. ele deu foco, traçou uma estratégia. Ele fez o que nos ensinam Planejou. lá na escola clássica da administração. Todo mundo que faz administração conhece o famoso POC3. Planejamento, organização, comando, controle e coordenação. Esses são os princípios, a base de uma administração. Se você fizer isso dentro da sua empresa, pequenininha, média ou grande, As coisas já melhoram. você vai ver que vai aparecer muita solução que você não imaginava. Então, muitas vezes, a solução está dentro da empresa, não está fora. Muito bom, E, muito Fábio, bom. eu acho que é o que acontece, eu acho que no esporte americano, que é gestão porque tem dono.
né? Infelizmente aqui no Brasil... Que é de todo mundo, não é de ninguém. Exato. Né? E o futebol aqui sempre foi um mix de romantismo com um pouco de falta de responsabilidade, né? Porque a cada 3 anos passava o bastão, deixava a dívida pro outro, né? Agora... Você tá sendo até gentil. Na verdade, tem muita bandalheira, né? Aqui pra nós, né? Tem uma eu roubalheira desgraçada nesse segmento, que falta seriedade, né? Agora, Marcelão, aproveita que você tá com a palavra e se apresenta, cara. Quem é o Marcelo Machado? Bem, Marcelo Machado é um carioca, veio para Brasília com 5 anos, meu pai é do Banco do Brasil, hoje aposentado. Só tem Banco do Brasil aqui, Rapaz, cara. tá Só tem vendo? filho do É um podcast ouro. Meu pai veio em 72 para numa caravana de bancários para poder montar o banco, né? E com isso, seu pai também deve ter sido da mesma época. E aí meu pai veio numa condição muito especial, saiu do Rio na década de 70, imagina, o Rio, né, fervescente, né? Largar o Rio pro Brasil. Mas com uma condição muito boa. E meu pai veio, acreditou, ganhou praticamente uma casa ali na Asa Norte, porque é a condição que dava. E a gente veio e eu peguei assim a Brasília do barro, né? Mas com uma infância de cidade interior, né? Que não se tinha igual, andava de bicicleta, deitava no chão porque não passava carro, ia até o parque da cidade de skate, né? Nesse padrão. E meu pai era apaixonado pelo esporte, sempre, eu brinco que meu pai era um esportista frustrado, porque ele não conseguiu ser o atleta e ele depositou em mim. Então eu joguei tênis durante muito tempo, quase fui profissional, mas não tinha muita... Eu tinha até talento, mas não tinha o foco para o profissional, que é querer mais, né? E com isso eu fui dar aula de tênis, né, com 17 anos, largando o profissionalismo, ou quase, e fiquei até os 37, 20 anos, dando aula de tênis em vários clubes de Brasília, né? Com 37 eu montei uma academia, né, ali do lado do Pier 20, ao lado do Pier 21, do lado da famosa Companhia Atlética, uma grande empresa aí do mercado. Na época era Clube 22, né? Clube 22. Me chamaram de louco, porque como é que você monta uma academia do lado da Companhia Atlética, né? Mas eu tinha já ousadia, né? Mas eu nunca dei aula de nada, eu sou formado em educação física, mas nunca estive na prática, sabe, Fábio, Rodir? Mas sempre já fui direto para gestão. Uma gestão que eu vou dizer que nos 6 primeiros anos, foi uma gestão meio maluca, vou botar dessa forma, porque era um sonho que eu botei em prática, né? Eu e meu irmão na época, né? Que era meu sócio. E depois dos 6 anos, a gente se profissionalizou. Foi quando meu irmão foi cuidar de outros negócios, minha esposa entrou, a gente passou a estudar mais, né, o mercado, fazer cursos, palestras. Né? O Fabinho sabe que quase todos, se não todos, né, os meetings eu tô lá, e né, o BCF. Quando não ia para estudar, ia para almoçar. Porque sempre tinha um churrasco bom, né? Vamos, né? Então eu tô há 20 anos aí praticamente no fitness, né? Já tive academia nos Estados Unidos, já tive academia lá, né, num hotel aqui na cidade, ou seja, a gente está sempre empreendendo. E, como a gente estava falando aqui, eu nunca fui romântico com o negócio. Eu sempre quis ganhar dinheiro, porque é o que move, é o que paga as contas, né? Então, eu sempre fui enxergando os modelos de negócio. O fitness, né? A gente naquela famosa viagem para Los Angeles, né, em 2010. Com o apoio do Sebrae. Não, eu ia falar, né? Você tirou... 18 donos de academia. Fantástico, aquele apoio, né, que o Sebrae nos deu, uma coisa assim... Abre a mente, né? Não, fantástico. A gente foi no berço do fitness, né, nos Estados Unidos, foi ver de perto o que acontecia lá. Fomos em 4 academias. E de lá eu já vim com a cabeça mudada. Isso que 1 ano atrás a líder, a número 1 quase do mundo, né, já estava vindo para Brasília, já tinha montado a primeira, a segunda aqui e tal, e já vinha com sinais que alguma coisa ia acontecer, né? Alguma mudança estava acontecendo. E quando lá em Los Angeles eu vi aquela história toda muito parecida aqui, só que aqui ele fez melhor, fez melhor e muito melhor, né? Tirar o chapéu pro nosso querido Edgar Corona. Verdade. Eu falei, não, algo tem que ser feito. Aí isso foi 2010, eu estudei 4 anos nesse mercado, Fábio, 4 anos, montei minha primeira low cost em 2014, né? Até brinco com o pessoal da Ultra, né, que era Bluefit na época, que eu montei antes deles, né? Eles montaram, eles montaram em 16, o Nero fica me zoando, mas é isso. E a gente montou a primeira, um jardim botânico, deu super certo até hoje, graças a Deus. Me preparei mais 4 anos para virar a minha grande, né, que é a antiga Clube 22, também com processo. E viramos, né? E depois veio a pandemia e tal, né? E a gente hoje migrou para a Ultra, que é uma rede que está se fortalecendo a cada dia no Brasil. Já estamos com 34 no Brasil, né? E no meio do caminho, eu fiz uma pós-graduação em futebol de campo salão. Vou levar esse homem pro Fortaleza. Já tô sentindo. Vou te apresentar o Marcelo Paz, hein? Fiz uma pós aqui em Brasília e depois fiz uma FGV, Gestão Executiva FIFA.
que tive no Rio, né, que foi muito bom. Meu grupo era Kaká do Milan, Petkovic, a Tirson, era só cara, Mauro Silva, né, nosso capitão, era o meu grupo, né, de estudo. Então, assim, foi muito bom. Minha esposa até hoje perguntando, pra que você fez? Eu falei, filha, vamos lá, qual o maior esporte do mundo? Futebol. Então, vamos por aí. Né? A gente não sabe o que é o futuro nisso, né? E Marcelo, hoje você tem quantas academias? Quantas eu tenho duas franquias, né? Eu tenho 2 franquias. Ou seja, as Clube 22 foram transformadas em Ultra. Virou do Ultra, eu tenho 2 franquias da Ultra. A Ultra hoje no Brasil já estamos já com quase 10, né? Algumas já estão em obra, né? Para virar. Eu tenho também uma arena de beach tênis ali na Asa Sul, né? Que hoje é o esporte que mais cresce no Brasil, né? Apesar de ter vindo da Itália, ele aqui no Brasil virou uma febre. Quem joga não deixa de jogar. Né? E eu tenho um outro produto que eu estou para lançar agora em agosto, que chama Eleven, que é um grupo voltado para a terceira idade, mulheres na menopausa, um público específico, nicho, né? E que a gente também vai montar lá na academia, ao lado lá. Então, a gente está sempre enxergando novos negócios, né? Movimento, né? Mas com muita gestão, a gente não monta nada na louca, porque né, a gente sem tem planejamento, que ter... Não existe, né, Fabinho? Não existe isso, né? Sem romantismo, né? Não, e, na verdade, isso é o que mais existe no Brasil, né? Eu vou voltar aqui com o Valdir exatamente por isso. Você falou aí que os primeiros anos da sua gestão foram temerários, vamos dizer assim, exatamente igual a mim. Sonho. Pedi demissão do banco, eu sou formado em educação física, eu vou ter uma academia. E fiquei 5 anos sem ter lucro, trabalhando o dobro do que eu trabalhava no banco, ganhando metade, não tinha férias remuneradas nem 13º. Igualzinho. Até que eu aprendi qual era o problema, 5 anos depois. A minha capacidade de gerir. Fui estudar e aí a gente conseguiu transformar. E aí eu queria que o Valdir, né, falasse um pouquinho sobre isso, que é o seguinte, Valdir ficou 12 anos no Sebrae DF, Valdir? 12 anos à frente do Sebrae DF. Né? Ajudando as micros e pequenas aqui. Mas antes disso, na verdade, eu entrei nesse mercado em 1986. Eu estava na faculdade e o SEAG, que deu origem ao Sebrae, naquela época teve o Plano Cruzado. O Plano Cruzado estimulou que as pessoas pegassem crédito. Isso foi em 86. Foi quando acabou a conta movimento no Banco do Brasil. Seu pai vai saber. Uhum. Né? Saberia? Já é falecido como o meu? Não, tá então aí. seu pai vai saber. Tá aí firme, forte. Foi uma grande mudança no Banco do Brasil. Foi o fim da conta movimento. Sim. Mas naquela época eles estimularam muito que todos pegassem crédito. Sim. E aí o que aconteceu? O Plano Cruzado fracassou, como muitos outros, e eles foram atrás de estudantes de administração que encontrassem alternativas fora do crédito. Na nossa faculdade foram selecionados 2, eu fui um deles e eu me encantei pelo tema. Entrei e comecei a trabalhar com isso, muito apaixonado. Então, eu acho que eu passei a vida toda me preparando para ser o superintendente. Eu brincava, né? Fechamos o ciclo lá já. 12 anos. 12 anos. Mas assim, a gente... Na verdade, as pessoas, quando querem montar um negócio, elas trabalham com 80% de emoção, dizem os especialistas, e 20% de razão. Sim. Ninguém vai montar um negócio dizendo, ixi, esse negócio vai dar certo, não. Aí o cara não monta. Ele sempre se imagina numa sala, ganhando um monte de dinheiro, secretário, viajando, gastando esse dinheirão todo. Ele nunca se imagina atrás de um balcão sem conseguir fechar as contas dele. Então, você saber equilibrar a emoção e a razão é o segredo para quem quer apoiar o empreendedor. Você não pode tirar a paixão do cara. Uhum. Paixão é importante. É o combustível. Mas você precisa equilibrar, trazer ele um pouco para a real, para ele poder saber os passos que ele está dando. Conhecimento, né? E isso ajuda demais. Você viu o Marcelo falando aqui, eu imagino como foi importante para ele e como é importante. O perfil do empreendedor, ele é muito do segredo do sucesso de uma empresa. Eu dediquei minha vida a isso, então eu conheci muitos negócios que deram certo, conheci muitos negócios que deram errado. E o perfil do empreendedor faz a diferença. O empreendedor, o empresário, o que ele quer, ele está sempre motivado a aprender, a fazer o novo, a enxergar o diferente. Aberto para aprender. Esse, né? É o que faz a empresa seguir, porque a empresa não pode parar no tempo, ela tem que pedalar. E o mundo muda todo segundo. Se você tem uma academia e você acha que você vai manter uma academia do jeito que ela era na década de 70? Não. Ela não vai ser. O mundo mudou, as pessoas mudaram. E agora com a tal da pandemia, então?
Rapaz. O que mudou o mercado de vocês? O consumidor mudou. E você tem que se adaptar. A forma de comprar, a forma de pagar. Eu acho que vale destacar também, até pegando um pouco da fala do Aldir, é que aquele programa do Sebrae, não sei se foram 3 anos, né? E 3 anos de estudo. Nós tivemos vários temas, várias noites lá no Sebrae, no CIA, de estudo, dessa preparação, né, que foi moldando, né, para quem sabia e melhorando para quem já sabia. Depois tivemos uma missão nacional para conhecer o mercado nacional e depois foi a missão internacional, que aí você via a realidade, mas quem conseguiu entender o trabalho que o Sebrae nos passou foi para lá já calçado, já consolidado, com a cabeça aberta, entendeu? Então, assim, para mim, que fiz todo o processo de 3 anos, foi assim, tem que voltar e fazer diferente. É abrir a mente, né? Eu sou muito grato, Sebrae, tá muito grato. E foi na tua gestão, muito obrigado. Muito obrigado. Foi sob a direção do Valdir. Mas eu acho que o grande segredo não é o Valdir. Não, sim. O segredo é o Marcelo. Então, assim, quando a gente desperta, a nossa grande missão é despertar, porque existe um empreendedor dentro de cada um. Tem um professor, esqueci o nome dele, mas ele é da PUC do Paraná, que ele diz o seguinte: todos nós nascemos empreendedores. A nossa formação, a nossa educação, os nossos pais vão tolindo, até para nos proteger, a sua formação empreendedora. Então, vamos lá, aquela criança que começa a engatear, vê aquele tapete felpudo, aquela mesa, e os bibelôs, os brinquedinhos em cima, desafiadores. Aí ele luta. Passar por aquele tapete que está engatinhando é uma luta, amigo. Ele está vencendo ali, escorrega e vai. Ele não tem a habilidade ainda, a segurança de ter a firmeza dos passos. Aí ele chega, quando ele chega com muito esforço, ele consegue botar a mão para subir. Porque quando ele vai chegar perto daquele brinquedinho que ele tanto viu, sempre tem alguém que vem: menino, tu vai se machucar, tira dele. Interrompe, né? Essas atitudes que protegem os nossos filhos, é claro. Não estou aqui estimulando que ninguém seja irresponsável com o filho, mas essas atitudes, de alguma forma, elas vão abafando, prejudicam, né, o perfil empreendedor. Por quê? Porque você vai se sentindo menos desafiado, você vai ficando com medo, você vai perdendo ousadia. E aí, mas ela fica lá, Fábio, ela não vai embora. Ela não vai embora. O Marcelo guardou isso aqui dentro muito tempo ele guardou aqui dentro. Você tenista, o profissional do tênis, você, aqueles caras, bicho, que vai ganhar ali Roland Garros, né? Que é o é difícil essa vida, mas eu vou dar aula, e vou começar a juntar um dinheiro, e vou ver. Esses desafios foram despertando o Marcelo empreendedor, que nasceu empreendedor, mas que foi ao longo do tempo sendo desestimulado pelas circunstâncias, mas que ficou ali. Guardado. E aí, Marcelo, quando isso desperta, ninguém te segura. E Valdir, eu vou te falar, né, novamente pegando o gancho, porque o Valdir é bom porque ele só levanta a bola para te cortar, né? Meu pai, por ser um entusiasta do esporte, eu brinco que até hoje, acho que eu estaria jogando profissional, tentando ser profissional, porque ele queria que eu fosse. Eu lembro que até hoje eu ia lá no 11º andar do Prédio Preto, lá do banco, dia 20, que era o dia que ele recebia, eu saía com um maço de dinheiro assim para passar um mês. Né? Eu morava com meu irmão sozinho, já estava separado e tal. Só mesadinha. Mas passar um mês, né? Comer e tal. Eu tinha um carrinho já. Rapaz, aí tem um belo dia que eu subi o elevador. Eu falei, não, chega. Eu não vou ser profissional. Tô aqui enganando meu pai de alguma forma. É um sonho dele e não meu, porque eu não tô fazendo por onde. Eu chamei o velho e falei, pessoal, eu parei. Ele, não. Ele que estava decepcionado. Então, dali e fui buscar minha vida. Comecei a dar aula, já dava aula na BB e me deram a oportunidade lá e, bem, estou aqui. Os desafios fizeram do Marcelo um empresário de sucesso que ele é. Então, quem está nos ouvindo, essa é uma boa lição. Tem um livro do professor Fernando Dolabella, O Segredo de Luiza. Então, eu recomendo, né, quem quiser, quem gostar. Na verdade, é um livro romanceado, a história de uma menina do interior de Minas, de uma família bastante tradicional, que tinha um sonho de ter uma odontóloga, uma dentista. E ela foi para Belo Horizonte para estudar odontologia, e ela viu que não tinha nada a ver com ela esse negócio. Nada a ver, que a família pressionava, queria. Mas ela começou a se descobrir ao longo da vida, começou a despertar a vocação empreendedora, porque esses gatilhos tem, como você teve. E aí, nesse despertar,
ela resolveu criar uma fábrica de goiabada cascão, que era uma receita da avó dela. Spoiler, né? Tô dando spoiler do livro. Mas é porque esse livro, o segredo dele é justamente a técnica que o professor Dolabella usa para identificar nessa narrativa romanceada as características empreendedoras. A história dela, da Luísa, ele tira um box embaixo, ele abre um box e ele explica por que aquela característica é empreendedora. Mas esse despertar fez com que ela largasse a odontologia, criasse uma fábrica e que o livro... eu não vou dizer o final porque, né, não vou spoiler, mas deixou o desejo da gente mas ler. mostra ela as conquistas. Você vai ver as conquistas dela como empreendedora. Então, quem está nos ouvindo tem que pensar que as barreiras elas são feitas, na verdade, para lhe estimular e não lhe barrar. E você vai encontrar um monte. Se tem uma coisa que você vai encontrar ao longo da vida, são desestímulos para você enfrentar, para você ser ousado, para você ser desafiado. E aí é que é o segredo do empreendedor. E isso não pode barrar. Se tivesse barrado o Marcelo, ele estava até hoje tentando lá alguma coisa dele do futebol para ser empregado de alguém. E não estaria hoje sendo esse empresário de sucesso que é referência para muitos outros. Verdade. Então, quem está nos ouvindo tem que acreditar no seu sonho. Esse é o primeiro passo. Valdir, o que está dando certo? Aliás, eu tenho uma coisa engraçada, Marcelo, que é assim. Eu já disse isso pro Fábio umas 300 vezes. Desde que eu comecei a mexer com isso, que as pessoas chegam para mim e dizem, Valdir, me conta o que está dando certo. Para eu poder ganhar dinheiro aqui em Brasília. Eu disse, meu amigo, se eu soubesse, tu acha que eu estava aqui? Eu estava ganhando dinheiro, rapaz. Por quê? Porque nem todo negócio foi feito para qualquer pessoa, nem toda pessoa foi feita para qualquer negócio. Perfeito. Verdade. Cada negócio foi feito para uma pessoa. Então, o que é importante? É você se descobrir enquanto empreendedor. Isso é que é fundamental. Duas coisas são importantes para quem quer ter sucesso. A primeira dica aqui. Bora. A primeira não, já estamos dando algumas. Aí. Para o negócio dar certo, ter uma grande probabilidade, duas coisas são importantes. A primeira, vocação. Você tem que se identificar com aquilo que você vai montar. Imagina, Marcelo, um cara que detesta animal. Detesta, não tem habilidade, não gosta. Montar um pet shop. Não. Ele não vai suportar ficar ali dentro, porque o pequeno empresário faz tudo, amigo. O pequeno empresário, ele compra, ele vende, ele administra, ele atende cliente. Então ele não vai suportar ficar ali dentro. Então, o primeiro desafio. Você tem que encontrar aquilo que te encanta, a tua vocação. E, Valdir, alguém pode te ajudar? Ajudar sim, mas resolver não. Tu já viu alguém arrumar a melhor namorada pro seu amigo? Não dá certo. Quem tem que arrumar é ele. Então, você tem que saber com o que você gosta. E aí vem a segunda coisa que ajuda e que dá a grande probabilidade desse negócio dar certo. Você tem que conhecer o mercado que você está se inserindo. Conhecer é aquilo que a gente chama dos stakeholders. Conhecer concorrente, conhecer funcionário, conhecer fornecedor, conhecer cliente, todo mundo, tudo que está em volta. Se você conhece a si mesmo, agora eu vou parafrasear... Vou parafrasear Sun Tzu, Arte da Guerra. Arte da Guerra. Se você conhece a si mesmo enquanto empreendedor, enquanto vocação empreendedora, e você conhece o mercado que você está se inserindo, amigo, as chances de dar certo são enormes. Então, esses são os passos. E aonde é que um Sebrae, por exemplo, entra para te ajudar? Na segunda parte. Quando você disser assim, não, rapaz, eu nasci para o esporte, eu gosto do esporte, eu quero trabalhar com isso. Como é que eu faço para montar uma academia? Aí o Sebrae pode te ajudar nesse processo. Busca o Sebrae para te ajudar. Busque o Sebrae. Por quê? Porque o aprendizado é constante. Não pense que você vai ali arrumar um emprego, sentar na cadeirinha, esperar os 35, 38 anos e aposentar, que não é assim que funciona. Você vai constantemente buscar uma atualização. Por quê? Porque o mercado muda todo dia. Todo dia. E se tu não mudar acompanhando o mercado, você está perdido. É verdade. E a pandemia foi um ensinamento. A pandemia mudou esse mercado, mudou completamente. O hábito de consumo mudou. O hábito de consumo incorporou duas coisas, agilidade e comodidade. Eu quero comprar alguma coisa, eu quero comprar algo rápido, fácil, que esteja fácil para mim. Internet. E eu quero comprar de uma forma que não me dê trabalho. Então, se o hábito de consumo mudou, o meu negócio tem que se adaptar a essa realidade, porque se ele não se adaptar, é evidente que eu vou perder mercado. E na crise, Fábio, eu já te disse isso, o dinheiro não some. Muda de mão. O dinheiro muda de mão. Ele sai da mão do acomodado e vai para a mão
do Fábio, Amém. que é esperto, do Marcelo, que é esperto e que sabe entender a nova oportunidade de mercado. Agora, Valdir, você ficou 12 anos no Sebrae do Distrito Federal, né? A gente conhece o seu trabalho, né? Somos e fomos clientes do Sebrae durante todos esses anos, continuamos sendo. E agora você está no Sebrae Nacional, né? Você está como gerente de capitalização e serviços financeiros. Ou seja, você mudou de lugar, mas o seu propósito continua o mesmo, né? E eu quero saber o seguinte, qual é a importância do pequeno e micro empresário, empreendedor no Brasil? Por que existe, né, uma instituição regional e nacional como o Sebrae para cuidar do pequeno e micro? Por que eles são tão importantes? Porque eles são, na verdade, os grandes responsáveis pela distribuição de renda. Nós estamos falando daqueles que são 99% dos CNPJs no Brasil, daqueles que são geradores, agora na pandemia, de mais de 70% da geração de emprego líquido na pandemia foi do micro e pequeno. Então, quem segura o emprego é ele. No entanto, ele só representa 30% do PIB. Então, nós precisamos promover um desenvolvimento. Se a gente quiser um desenvolvimento com geração de emprego e com distribuição de renda, você tem que apostar no micro e no pequeno. Por isso, ele é tão importante nessa retomada. E por isso que ele precisa de tanta ajuda, principalmente agora que nós estamos passando por um momento muito difícil na economia. A grande solução que foi dado para o pequeno empresário na época da pandemia foi crédito. E aí era uma brigaiada danada. Marcelo, esse aqui me botou num grupo, que é capaz de você estar lá, que o povo queria matar o BRB, porque ele tem que dar crédito pra gente, ele não dá crédito pra gente. De qualquer maneira. Confusão danada. E, na verdade, quem não pegou o crédito ficou bravo naquele instante, mas foi um felizardo no dia de hoje. Por quê? Porque o Pronamp virou uma grande armadilha para a micro e pequena empresa. Quem pegou o Pronamp em 2020, pegou um Pronamp com uma taxa de juros que tinha Selic de 2% ao ano e uma taxa de juros de 1,25%. 3,25%, razoável, apesar de que eles lançaram esse programa, estimularam todo mundo a pegar o crédito, mas não permitiram a atividade econômica. Eu peguei o crédito, mas eu não faturei. Para pagar a dívida. Uai, se eu peguei o crédito e não faturei, como é que eu vou pagar esse negócio? Não, e pior, Fábio, muita gente pegou para comer. Porque um negocinho pequeno, um restaurante, que ali, mulher, marido, filho, ele baixou as portas. Primeira coisa que ele fez, comeu o estoque. Porque, né, não tinha mais, comeu o estoque. Aí veio o negócio de um Pronamp, ele pegou o dinheiro, ele foi comer, amigo, porque ele precisava. E aí, era um negócio, não, isso aqui tu ajuda a folha de pagamento, tudo, porque isso aqui vai durar um mês. Não, ficou meses sem funcionar. 6. E aí tem um estudo na ONU que diz que um pequeno negócio não sobrevive, em média, 27 dias sem faturamento. Imagina. Ele não dá conta, ele não tem caixa de sustentar o negócio, em média, 27 dias sem faturamento. Ele ficou meses. O que aconteceu? Todos quebraram. Hoje está todo mundo endividado. Aí a solução foi crédito, nós trocamos. Eles não quebraram naquele instante, mas estão endividados. Inadimplentes, né? Por quê? Muitos estão quebrando agora. Agora, qual que é o problema que nós temos? Em 2021, primeiro trimestre de 2021, ao primeiro trimestre de 2022, no período de 12 meses, a Selic, que era 2, passou a ser 13,75. E a taxa de juros, que era 1,25, passou a ser 6. O cara passou a pagar quase 20% de taxa de juros. Amigo, Marcelo aqui é empresário. Um negócio que dê conta de pagar 20% de taxa de juros, aí você quer matar o negócio. Rapaz. Você tem que ter uma margem de pagar os custos, pagar imposto, pagar 20% de taxa de juros para sobrar alguma coisa para você viver. Não, isso sem, no meu caso de fitness, sem a clientela ter voltado totalmente. Que a gente ainda teve uma volta gradativa. Agora, segundo semestre de 22 para 23, é que a coisa, graças a Deus, agora que tá voltou a respirar, muita gente saiu do oxigênio e tá aí, né? As low cost, as tradicionais ainda estão com dificuldade. Vocês ficaram 5 meses, né? Fechado. Sim. Só que é o seguinte, as pessoas precisam entender que a academia, ela trabalha pedalando.
Então, todo mês ela perde cliente e ganha cliente. Este equilíbrio é que dá o equilíbrio do caixa. Quando nós suspendemos, ela passou só a perder. Não teve entrada. Perdeu. Se ela perde 20% por ano, em 5 meses ela perde 100% dos clientes dela. Perfeito. Mas não repõe. E quando ela retoma, ela não retoma na mesma velocidade. Porém, os custos são os mesmos. Porque a energia está lá, o aluguel está lá, o investimento fixo que ele está diluído está lá, funcionário está lá. Então, o descasamento matou as nossas empresas. E a solução do Pronamp, que as pessoas comemoraram tanto, virou uma armadilha. E hoje tem um baita de um problema para resolver. E esse baita de problema é um estoque que nós temos de inadimplente, que nós precisamos dar uma solução. São milhões, né, Valdir? Você tem esse número? Tenho. Na verdade, o Pronamp foi em torno de 120 bilhões de reais, 130 bilhões de reais. O maior número é para micro e pequena empresa, maior número de tomadores, que traz um endividamento enorme, com uma inadimplência mascarada hoje. Você olha para a inadimplência, está 5%. A inadimplência é que 5%, mas não é 5%, amigo, porque ela é por ciclo, porque ela tem um ciclo de que você não paga juros. A carência. De carência. A renegociação de 22, agora em julho, vai pipocar de vez. Então, nós temos alguns empresários aí, como o Marcelo, que conseguiram se administrar bem, estão conseguindo a duras penas viver, mas tá. Mas a maioria, quando chegar agora em julho, que fechar o ciclo, vai pipocar. E a alternativa que nós temos é o quê? É renegociar. A Secretaria de Micro e Pequena Empresa, a Secretaria de Micro e Pequena Empresa do MEDIC já soltou uma portaria de regulamentação e nós estamos aguardando o FGO, que é o fundo público que está por trás do Pronamp, autorizar a renegociação. Eles não autorizaram ainda porque o governo também soltou o programa Desenrola, porque pessoa física ainda está pior do que pessoa jurídica. E eu acabei de ver o número do Banco Central, 48% da renda das famílias está comprometida com dívida. Caramba, não é que está inadimplente, está comprometida com dívida. O que é que significa? 52% é o que está livre para ele viver. Já não dava com 100% às vezes? Então, nós precisamos resolver esse problema desse comprometimento, desse endividamento das pessoas físicas. Por quê? Porque você que é dono de academia, o seu cliente, ele vai cortar seguramente no serviço da academia por conta da sua limitação. Cada dívida. Primeira coisa. Então, nós precisamos dar folga para as pessoas físicas. Então, o Desenrola vai ajudar a poder dar folga neste comprometimento para que a economia consiga girar. Do outro lado, o Pronamp, na sua renegociação, vai conseguir jogar para até 72 meses o prazo, para que a gente possa diluir mais esse saldo devedor. Por quê? Porque diluindo mais, cabe no orçamento. Cabe dentro do famoso fluxo de caixa que quem está nos ouvindo sofre para poder fechar no fim do mês. Então, esses são os 2 passos que o governo anunciou e está fazendo para que a gente possa ter aí uma retomada no aquecimento dessa economia. E aí, Fábio, eu me lembro o seguinte, eu sou da época dos planos econômicos, né? Então, naquela época, plano cruzado, plano Bresser, cruzado 1, cruzado 2. Naquela época, todos nós viramos economistas, porque todo mundo queria entender esse negócio de inflação. O RV, lembra o RV? A inflação era um bicho-papão que eu nasci sabendo que ele era um demônio. Eu não sabia o que era não, mas eu sabia. Era ruim. Porque eu ia comprar pão de manhã, era um preço, quando eu chegava de tarde era outro. Eu peguei essa fase. Eu também. E aí, todos nós começamos a entender. Não, plano cruzado vai cortar 3,0, tem um indexador. E a gente começava a dar palpite de tudo. O RV, transforma em RV. Quantos o RV dá? O que está acontecendo hoje? Quando a economia ficou estável, essa pauta se perdeu no nosso cotidiano. Mais com ela. Está voltando agora. Todo mundo está falando da Selic. E todo mundo está colocando esse presidente do Banco Central numa cruz, mostrando que ele está errado, porque a culpa é da Selic. Mas a gente precisa entender o que é essa história da Selic e o impacto que ela tem. É muito danoso. A Selic, na verdade,
essa é uma taxa de juros básica da economia, que o Copom, que são os diretores do Banco Central, Que determina. que determinam, eles vão determinando. E essa taxa básica é o famoso custo de oportunidade para os bancos, por isso ela vira uma referência para os juros. Como é que o Copom decide isso? Ele tem um relatório, esse relatório que, né, eles estudam, que eles pegam informação, eles fazem uma análise olhando para frente e não olhando para cá. E alguns pontos desse relatório são importantes para que ele possa definir a tendência dessa taxa de juros. Qual é o grande objetivo? Qual é o grande objetivo disso? Inflação. Mas essa é a forma mais cruel de combater a inflação. Não estou dizendo que é errada, não. Estou dizendo que é cruel. Por quê? Porque eu paro a inflação parando a atividade econômica. Porque quando eu faço o que eu estou fazendo, o que está acontecendo? Quando você olha esse mesmo relatório do Banco Central, você vê que a atividade econômica no Brasil está parando. Porque se eu não boto dinheiro para girar, Tudo para. tudo para. E aí, como tudo para, as perspectivas, as expectativas pioram. Aí o que eles fazem? Mantém a taxa de juros porque está dando problema. Então, na verdade, o grande remédio está matando o paciente. Nós temos a maior taxa de juros real do mundo. Valdir, o que é taxa de juros real? E há anos, né? A taxa de juros real é a diferença entre a Selic e a inflação. Essa diferença entre Selic e inflação é o que a gente chama de taxa de juros real. Eu cobri a inflação e ali é bom, sabe para quem? Para quem é rentista, para quem tem dinheiro aplicado em banco. Nossa taxa de juros... Não, ao contrário. Nossa taxa de juros real é de 9% ao ano, é a maior do mundo. A nossa inflação já está em 3,9%. Né? Em tempos 1,5%, 2%. Mas os Estados Unidos, a gente até entende uma economia diferente da nossa. Mas quando você olha as economias no mundo e as expectativas de inflação no mundo, você vê que nós estamos sendo bastante conservadores. Esse debate está muito contaminado. E o debate estando contaminado, e aqui eu não quero dizer quem tem razão não tem, porque o Banco Central é autônomo. Não só é autônomo, como ele tem nos seus quadros uma excelente formação. Só que eu acho que os modelos econométricos não conseguem captar a sensibilidade que precisa ter o Estado de dizer que ele precisa atender o cidadão. Não adianta eu pensar que a matemática e a estatística vão funcionar, porque se fosse, eu pegava um ser humano, botava a cabeça dele dentro de um forno, os pés dele dentro de um congelador e ia dizer que ele está numa temperatura perfeita. Mediana. Está na média. Nós precisamos resolver o problema de quem está com a dor do desemprego, da fome, da dificuldade, da desesperança. E a gente só vai fazer isso, Fábio, se a gente conseguir fazer essa economia girar. Então, essa taxa de juros, da forma que ela está, eu ia dar é mais impeditiva. Um dado aí, que é o seguinte, né? Eu sempre achei isso, a gente já discutiu sobre isso, eu e você. O melhor programa social do mundo chama emprego. Emprego só tem na empresa. Então, enquanto a gente está matando as empresas, a gente está matando os empregos e está matando de fome, a pessoa podia estar empregada. Então, uma taxa de juro mais barata, quer dizer, o Marcelo monta a segunda, porque ele vai pegar juro a 2% ao ano. 2% ao ano ele monta a segunda, a terceira, a quarta, e ele gera 500 empregos. Com a taxa de juro alta, ele não vai montar a segunda. E contrato mais, né? Posso contratar mais também. E vai contratar mais gente. E esse vai mais comprar gente, mais da indústria. E esse mais gente que você vai contratar vai consumir mais, e assim é que a roda gira. Então, nós precisamos ter sensibilidade dos economistas. Se modelo econométrico fosse suficiente para gerir o Brasil, não precisava ter eleição. Botava tudo em máquina e a inteligência artificial resolvia. Então, aqui está um desabafo de quem tem uma visão desenvolvimentista e que está vendo o barco afundar.
Porque nós estamos afundando, gente. Quem está nos ouvindo aqui, Fábio, é quem tem negócio. Tá passando dificuldade. E que o que eu estou dizendo, o cara está sentindo lá. Quem está aqui no gabinete do Banco Central com ar-condicionado não está sentindo essa, precisa. Deixa eu te dar um exemplo que aconteceu comigo uns anos atrás. Eu tinha 10 anos de Hanway, na Asa Norte, e o dono do prédio me chamou. Falou, Fábio, eu quero vender o prédio. Eu falei, legal, quanto você quer? Eu quero R$2 milhões no prédio. Isso naquela época, tem uns 15 anos isso. Uhum. E aí, cara, eu falei, tá, vou ver. Não tinha nenhum real no bolso. Eu falei, não tem como comprar. Mas aí, o que eu fui fazer? Eu pagava R$20 mil de aluguel no prédio. R$20 mil vezes 12 meses dá 240 mil. E eu já estava naquele prédio há 10 anos. Então, 240 mil por ano vezes 10 anos dá 2 milhões e 400. O que eu fiquei muito puto? Cara, eu já tinha pago para ele 2 milhões e 400 e agora ele queria 2 milhões no prédio e eu não tinha o dinheiro. Né? Então isso me deixou muito puto. O que eu fui fazer? Falei, cara, eu vou arrumar um dinheiro, vou comprar esse prédio. E fui nos bancos, aí, Bradesco e tal. Quando eu fui ver lá a taxa de juros e o cara, que tinha que ser a longo prazo, porque naquela época 2 milhões era muito dinheiro. Eu vi que eu ia pagar 4 prédios para no final do financiamento de 300 meses, para no final ter um prédio só. Ou seja, uma taxa de juros que não empurra as pessoas a empreender. Ela dificulta. Vou montar empresa? Nada. Vou deixar meu dinheirinho no banco rendendo 1% ao mês. Porque então, facilita a vida do rentista só. É para quem tem dinheiro. Exemplificar o que você acabou de dizer. Taxa de juros alta mata o empreendedorismo, mata o empreendedor. Né? Nós precisamos aprender, no Brasil, aprender a ganhar dinheiro com trabalho e não dinheiro com dinheiro. Aqui nós fomos formados a ganhar dinheiro com dinheiro. Então, nosso sistema favorece o rentista. Essa é que é a verdade. Favorece o cara que tem dinheiro para aplicar. Eu te disse que o Banco Central, vou fazer aqui uma outra crítica muito respeitosa, e eu volto a dizer aqui, não é desqualificando, ao contrário. De negócio, fica tranquilo, são pessoas de um nível muito bom e tal. Mas como é que o Banco Central avalia esses números? Né? A turma dele lá senta. Tem um relatório que chama Focus. É um relatório de mercado. Sim. Conceituado. Então, esse relatório que traz. Quem é que responde esse relatório? Porque o Banco Central, quando ele define a tendência, ele está olhando para o futuro. Como é que está o futuro da nossa economia? O que é que as pessoas estão esperando? As pessoas estão esperando uma taxa de juros, uma meta de inflação de 3, mas estão esperando uma inflação de 5. Uma atividade econômica do PIB que tende a fazer assim, que tende a fazer assado. Essa visão de futuro é que não dá segurança técnica a eles para dizer assim, não, podemos fazer agora um viés de descida. E por que e quem faz esse? Quem é que responde esse negócio? Tu já respondeu? Não. Claro que não, porque quem responde isso são os bancos. Aí eu te pergunto, vamos lá. Banco quer baixar? Banco quer baixar a taxa de juros? Então será que eu não tinha que ouvir os empresários? Dá vontade de dizer assim, amigo, por que você não ouve o pequeno empresário? Amigo do futuro, o que você está esperando? Uma opinião mais qualificada. Quem produz nesse país, eu acabei de dizer, nós precisamos parar de ganhar dinheiro com dinheiro e ganhar dinheiro com trabalho. Então eles precisam ouvir quem ganha dinheiro com trabalho e não quem ganha dinheiro com dinheiro. Não, Valdir, pega um extrato de qualquer banco, você vai ver ele, cheque especial, 7,99 ao mês. Aí você aplica o dinheiro no mesmo banco, ele te dá 1%. Se te der 1, dá muito. Ele te dá 1. Então, você põe dinheiro no banco, ele empresta o seu dinheiro a 7% no cheque especial. Ou você vai lá pegar um dinheiro do Pronamp, 2, 3 por mês. Quer dizer, você põe lá, recebe 1 e ele vamos lá. Dinheiro, gerando dinheiro para o banco. O Pronamp, a Selic, nós estamos brigando com ela porque é 13,75, a gente está achando um absurdo, né? Tu sabe qual que é a média de taxa de juros cobrada pelos bancos para as média de taxa de juros cobrada das micro e pequenas empresas? Não. Entre 35% e 36% ao ano, amigo. É muito. Porque a Selic, ela é básica. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, os bancos cobram dos pequenos negócios, dos micro e pequenas empresas, 20 pontos acima da Selic. O que está acontecendo é um roubo. Pois é, mas Valdir, não dá para o governo arrochar os bancos, porque dá para entender que a Selic desse jeito está ruim, ok. Mas os bancos estão cobrando o triplo da Selic. Porque se tivesse cobrando a Selic, ainda estava razoável, mas eles estão cobrando o triplo da Selic no empréstimo. Nós precisamos ter, Fábio, na verdade, uma nova dinâmica que você consiga fazer uma tendência de baixa.
conseguir compreender e convencer as pessoas de que a atividade econômica não vai ter problema no futuro, que o arcabouço fiscal vai trazer um equilíbrio para as contas públicas. Porque, infelizmente, tem muita coisa contaminada pela política nesse debate. E aí, amigo, toda vez que política e economia tem uma contaminação, a tendência é que quem gera emprego com renda perde. Eu não sei como é que vai ser, mas é um problema. Verdade. Então, a gente precisa descontaminar. A gente precisa deixar o governo trabalhar. Então, assim, vamos lá. Esse arcabouço fiscal que está aí, tu pode ter a crítica que for, mas tu tem agora tu tem uma marca. Tem algo, né? Então, vamos trabalhar com essa marca para atender, traçar cenário e vamos aprovar isso para poder fazer. Tem uma proposta de reforma tributária. A proposta traz um problema porque ela isenta muito da indústria, mas Joga carrega no no comércio e serviço. Tá errado. Então, vamos fazer um arremedo que seja, mas vamos fazer. Nós estamos nessa. A academia está fazendo um trabalho de lobby lá no Congresso. Tem que que ajudar. aumenta demais, né, para nós da área de academia. Nós temos, a gente está fazendo esse trabalho. nós temos que atuar de forma a fazer as coisas girarem, porque enquanto tiver eu vou chamar dessa bagunça, né, que a gente não sabe o que vai ser, o que não deixa de ser, esta expectativa Está prejudicando. vai continuar tumultuada e vai manter do jeito que está e vai matar os empreendedores por conta da taxa de juros. Então, a economia passou a ser pauta da nossa mesa de bar. Isso é que é importante. As pessoas precisam entender direitinho o que é. Essa história da Selic precisa ser entendida. Essa história do mercado, ruim, né? Por que essa história do mercado, como ele está se inserindo, nós precisamos entender melhor esse negócio para compreender os impactos que tem no meu dia a dia. Porque o cara fica olhando isso tudo e diz assim, meu Deus do céu, o cara não baixou essa Selic. Ou então em agosto, quando ele baixar, a tendência é que baixe em agosto. Sim. Porque você já vê na ata do Copom que tem divergência lá dentro. Então, já teve gente querendo baixar agora, sinal de que realmente deve baixar em agosto. Aí baixou 0,25. Agora, eita, e agora? Eu vou pagar menos? Não. Como é que funciona isso? Só o viés. Então é muito importante que os empreendedores consigam compreender isso, porque esses movimentos eles têm reflexo, não é imediato, são reflexos para frente. E ele entender isso ajuda a tomar decisão, ajuda o Marcelo a tomar decisão dos investimentos dele. Né? Agora, Valdir, ainda falando sobre isso, né? Eu fiz uma live com você durante a pandemia e você deu uma aula, cara, que eu nunca tinha visto ninguém falar daquele jeito sobre crédito. Como é que toma crédito? Por que o crédito às vezes é caro? Como é que pega crédito mais barato? O que serve como garantia, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, ou seja, até ajudando os nossos espectadores aqui a entender um pouquinho mais. Às vezes ele está precisando pegar crédito. Quais são as dicas? Como é que ele pega crédito mais barato? Quer dizer, se ele der uma garantia real, o juro baixa, como é que ele tem acesso a essas linhas de juros mais baixas do governo? Dá uma dica para a gente aí sobre empréstimos e financiamentos. Vamos lá. Tem a ver com a Selic. A gente briga muito com o banco, porque banco não empresta, mas não adianta a gente brigar com o banco, né? Porque o sistema é isso. Então você precisa entender como o banco raciocina para você tentar se adaptar e se encaixar na melhor forma de oferta. Banco enxerga sempre de forma estatística 2 pontos, que é o que fazem a máquina dele girar. Há muito tempo que gerente de banco não manda mais. Não é ele que define mais nada. Comitê de crédito. Nem o comitê. Agora é o próprio sistema do banco que define 2 coisas: risco e limite de crédito. Todos os bancos trabalham olhando para o cliente e classificando esse cliente como risco e o limite de crédito que ele tem. E o que ele faz, Fábio, para criar isso? As informações de cadastro. Então, a primeira dica, não, que eu dei outras, né? Mas uma dica importante agora. Se você quer se relacionar bem com o banco, mantenha o seu cadastro atualizado no banco, com informações reais. Não tenha medo de dizer quanto você ganha, fatura, a sua condição. Balancete. Por quê? Porque o cadastro é a sua porta de entrada no banco. O banco pega as informações cadastrais, o banco pega as informações de mercado, põe no liquidificador, bate aquilo e aquilo sai uma classificação de risco. Essa classificação de risco pode ser do risco A ao risco H.
E o que essa classificação de risco envolve na minha relação com o banco? É porque daí que você sabe se você pode ou não operar com o banco. Por que o banco usa isso? Tem uma circular do Banco Central, lá de muito tempo. Uma famosa circular que é a 2682. Essa 2682, ela define o provisionamento que o banco tem que fazer quando ele empresta, dependendo do risco classificado do cliente. O que é o provisionamento? Banco, gente, não tem dinheiro. O banco trabalha com o dinheiro dos outros. Chega lá o Fábio, cheio de dinheiro. Amém. Aí o Fábio bota um caminhão de dinheiro para aplicar. E aí o banco olha e diz, eu vou te pagar Selic mais 1. Aí tu diz, beleza, então tá aqui meu dinheiro, daqui a um mês eu quero minha Selic mais 1. Tá certo, beleza. Aí o banco pega aquele dinheiro que é do Fábio, olha pro Marcelo e diz, Marcelo, tu tá querendo empréstimo aí? Ele diz, rapaz, tô precisando aqui que eu tô montando negócio, então eu vou te emprestar Selic mais 1 e mais 20. Ao ano. Por quê? Porque os 20 são meu. Selic mais 1 eu tenho que devolver pro Fábio. O que significa? Se o Marcelo não pagar, eu não devolvo pro Fábio. Se eu não devolver pro Fábio, eu começo a gerar uma quebradeira em cadeia. Por isso que banco é risco sistêmico. Por isso que nós temos um sistema financeiro de primeiro mundo que regula isso com muito cuidado. Um banco quebra uma economia que você não tem ideia. Os reflexos quando quebra um banco são enormes, porque tem um monte de Fábio que está lá pendurado no banco esperando aquilo. Entendi. Por isso que o cuidado que o banco tem é de minimizar risco. E como é que ele faz para minimizar risco? Você quer emprestar? Não tem problema não. O cara é risco H, pior risco que tem. Tu não é proibido de emprestar, só que tu vai provisionar. Para cada real que tu emprestar para ele, tu vai provisionar R$1. Tem que ficar Ou seja, eu vou pegar do Fábio o dinheiro, vou olhar para o Marcelo, vou emprestar para o Marcelo, mas tudo que eu emprestar para o Marcelo eu tenho que deixar preso no meu balanço. Caramba. Não posso emprestar, mas isso que eu deixei preso, eu tenho que remunerar para o Fábio Selic mais 1. Caramba. Ou seja, é uma forma de eu dizer, não vai emprestar. Porque ele vai perder dinheiro. Então os bancos só trabalham com risco A, B e às vezes C. Daí para baixo esquece. Acabou. E como é que o banco trabalha isso? O banco trabalha isso com a teoria dos Cs do crédito. Qualquer banco, se você entrar na internet, pede aí os Cs do crédito que você vai ver. O banco pega os Cs do crédito, que é uma teoria em cima disso, e transforma isso em indicadores, informação. Então vamos lá. Um dos Cs do crédito é caráter. Eu tenho que avaliar caráter. Eu tenho que olhar para o Marcelo e dizer assim, será que o Marcelo empresta? Será que esse negócio de academia mesmo vai dar certo? Será que eu confio nele? Porque eu tenho que pagar para o Fábio. Hoje, isso é tudo automatizado. Como é que o banco olha para saber se ele quer? Ele vai lá no SPC, no Serasa, no Cadim. Ele vai aonde ele tiver base de restrição de crédito, é que ele define o caráter. É assim que ele define o caráter. Colateral, que é aval, fiança. O colateral, o C do colateral. Como é que ele faz isso? O que tu tem de garantia? Aí o cara diz, rapaz, eu tenho uma casa lá no Lago Norte. Eu vou dar muito maior e o cara não quer me dar o... É porque os bancos não emprestam porque tu tem garantia. Eles emprestam com a certeza que vão receber de volta. Agora, a garantia, se você não tiver, ele não empresta. Por quê? Porque a garantia pondera o teu cadastro. Quando pondera o teu cadastro, ela tira do risco C para o risco A. Eu não preciso mais provisionar. Então, facilita a minha vida para eu poder te emprestar. Mas não quer dizer que eu quero pegar a sua casa. Porque se eu tiver que pegar a sua casa para vender, eu vou ter um trabalho danado, não custa nada. Eu não quero fazer isso. E vai leilão. A gente costuma dizer que garantia, ela é acessória ao crédito, ela não é principal. O que isso quer dizer? É que eu não empresto porque você tem, mas se você não tiver, eu não vou te emprestar. Menos risco. E isso pode baixar o juro, também ter uma garantia real? Porque o custo... Os juros, na verdade, ele é o custo do dinheiro, o custo do imposto e o custo do banco, além do lucro que ele vai ter. Assim, os juros, como é que o banco calcula o juro? Do mesmo jeito que a academia faz a formação de preço do cliente dela.
cara quer ir lá na academia do Marcelo. Mais Rapaz, ou menos. eu vou pegar, eu quero custo fazer um desse plano. aluno? Aí o Marcelo vai olhar e dizer assim, bom, meu custo de máquina é tanto que eu diluo, meu custo de energia, meu custo fixo, o professor que tá lá, o não sei o que, o não sei o que, o não sei o que. Aí eu tenho aqui um endividamento que eu fiz de tanto, tem que pagar, e eu tenho também um imposto, eu tenho um imposto de tanto e a minha margem de lucro, pronto. O banco é a mesma coisa. A taxa de juros entra os riscos que tem o banco. A inadimplência é um risco que pondera muito fortemente o banco. O custo de oportunidade do dinheiro também, mas tem outros riscos que estão ali que a gente não sabe e que ele pondera. Além disso, ele vai lá, o imposto, quanto é que ele paga? Tanto. Isso. E tal, e eu quero ganhar quanto? 12% do meu PL? É assim que ele faz o juros. Esse estudo de custo, inclusive o Fábio já falou em vários meetings dele, né, que é um dos assuntos que normalmente dá pouca gente, né, Fábio? Que é justamente o cara saber fazer quanto que vale o negócio dele para poder ele botar o preço, porque senão ele está trabalhando no vermelho e está achando que está ganhando dinheiro, não está. Ele só vai se acumulando. Né? E essa é a missão dos meetings, né, Valdir, que eu faço já há muitos anos. Educacional, né? É quando eu vendi minha academia e fui para casa sem dinheiro, porque meus irmãos me pagaram com cotas de um prédio. Então eu perdi meu irmão mais velho, que era meu braço direito, lá eu dele, perdi minha empresa que eu vendi para eles e não ganhei dinheiro porque eu recebi com prédio. Fui para casa e o que é que eu vou fazer, cara? Pensei, fiquei lá uns dias pensando, cara, eu sei gerir academia, eu vou ensinar os caras a gerir. Criei o House Meeting, que era o house da minha casa. House Meeting da minha casa. House Food Meeting, né? Food. Cara, no primeiro foram 10, no segundo foram 20, no terceiro foram 30. Quando chegou no sexto, com 60, minha mulher olhou assim e falou, vem cá, acabou. Leva fora daqui. 60 pessoas aqui em casa não dá. E aí levei para um hotel, botamos 250 pessoas no Manhattan Plaza. No ano seguinte, viajei o Brasil 3 capitais e esse ano nós estamos indo para 10 capitais. Acabei de chegar de Fortaleza, onde eu não conhecia nenhum dono de academia. Foi o maior dos 6 que eu já fiz até agora. Legal. 172 donos de academia. Então, essa é a missão. Ensinar os caras a fazer conta. Porque até então, Valdir, como é que os caras faziam? Eu vou abrir uma academia. Quanto é que está cobrando do lado aqui? 79. Então o nosso é 78. Então, cara, não tem negócio que vá para frente sem gestão. Pegando até um pouquinho. Essa é a nossa missão. Um pouquinho o gancho do assunto anterior aí sobre a questão do histórico, né, de crédito. Então, na pandemia, pós-pandemia, quando a gente ficou cento e tararau fechado e voltamos, né, com muita perda de aluno e com os custos de despesas voltando, né, a todo vapor, minha gerente do Banco do Brasil da Caixa me ligaram para saber se eu queria, né, pegar os empréstimos com juros baixos e tal. Amigos, né, que vieram falar comigo, que não receberam essas ligações, falaram, poxa, mas você... Eu falei, olha, como é que tá teu histórico, né? E graças a Deus, né, tem uma esposa maravilhosa que é, né, muito ponta firme na questão... Esse aqui é o Relações Públicas. Quem trabalha mesmo é a mulher dele. Valeu, Cris. Que legal, né? Legal. Então, assim, ela é muito certinha, e, né, eu acho que tem que ser, né, nesse negócio. A gente tinha um histórico bancário muito bom, né? Já fizemos mais de 8 FCOs e tudo, né, tirando um dia primeiro lá na conta. Quer dizer, então, hoje é isso, né? Quem tem um histórico bom... Né? O segredo é esse, é manter um cadastro bom no banco e o teu behavior, né? A tua história. O ranking, né? Porque o conhecimento que o banco tem de você, e quanto mais ele te conhecer, né, mais ele vai adaptar o crédito à sua necessidade. Crédito, Fábio, é como remédio. Se você der o remédio na dosagem certa, na posologia certa, tu salva o paciente. Se tu errar na mão, tu mata o paciente. Crédito é igualzinho. Mas você falou uma coisa, Valdir, na nossa live lá, no início da pandemia, acho que foi o primeiro mês da pandemia. E você falou uma coisa muito importante que eu queria reiterar aqui, queria que você falasse disso, que é o seguinte: para que serve um financiamento? O financiamento serve para você fazer um investimento. Aí você tem lá 10 esteiras, você vai botar 20, você vai atender mais clientes, vai poder cobrar um pouquinho mais caro e vai ter mais clientes. O financiamento não serve para você pagar a dívida. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Porque tem gente, né, que pegou empréstimo para pagar a dívida, não aumentou a capacidade produtiva, não tem como pagar o empréstimo. O crédito, o adequado dele é para alavancar investimentos. Por que a gente briga tanto com essa coisa da Selic elevada, essa insensibilidade, eu vou chamar assim? E isso não é, volto a dizer, eu não estou dizendo aqui que ninguém é incompetente, ao contrário. São muito competentes, conhecem, não estou fazendo esse debate, até porque são mais competentes do que eu,
não posso questionar a competência, mas a insensibilidade. Porque quando eles fazem o que estão fazendo lá, eles estão bloqueando o Marcelo de fazer o negócio dele girar. Mas o Marcelo não pode pegar esse dinheiro para comer E para pagar a dívida que passou. Ele tem que fazer esse negócio porque ele tem que lembrar que o crédito precisa ser pago com a operação comercial. É igual o mesmo raciocínio de quem tem um prédio. O Fábio tem um prédio. Então, vou montar a academia do meu prédio porque eu já não pago aluguel. Não, senhor, amigo. Tu tem que calcular quanto que a empresa vai te pagar de aluguel para saber se aquilo é viável. Fica mascarado, né? ROI, exatamente. retorno sobre investimento. Perfeito. Ninguém deveria montar nenhum negócio no mundo sem saber o que é ROI, sem cuidar do ROI. Né? Porque se for assim, é melhor tu deixar, não montar a academia e alugar o prédio. Dá mais dinheiro. Então, isso precisa ficar muito claro e transparente para o empresário. Então, um financiamento, ele só pode fazer sentido para o empresário se a atividade comercial e o faturamento vindo dessa atividade pagarem este crédito. Se não for, faça não, amigo, que você vai entornar o caldo e vai complicar. Tá ruim, né? E uma coisa que é importante para o pequenininho, principalmente o pequenininho, não pode confundir o dinheiro que é dele com o dinheiro que é da empresa. Outro grande erro. Esse aí é o que quebra grande parte, se não 100% dos pequenininhos. É o misturar. Tiro por Peguei o dinheiro e se eu vou viver com 5 mil, eu vou viver com 5 mil. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava no Sebrae e aí me procurou, eu não vou dizer o nome nem dela nem da empresa porque ela é conhecida, é uma confeitaria conhecida aqui. Mas me procurou uma pessoa que queria conversar comigo, ela tem uma confeitaria e... Valdir, não tá dando certo esse negócio. Isso deve ter sido ali, comecinho de 2019, eu acho. Meu negócio tá dando certo, mas o que foi que aconteceu? Não, foi 2016. Mas o que aconteceu? É o seguinte, eu tenho um prolabore de 5 mil. E não tá dando. Minha empresa não tá dando. Eu falei, mas não é possível. Não, nós vamos fazer uma consultoria para você. Mas deixa eu fazer um exercício com você. Como é que você faz o controle de contas a pagar da sua empresa? Ela disse, eu tenho uma pasta sanfonada. Cada buraquinho da pasta é o dia. As contas do dia eu coloco ali dentro. Tá bom, tá organizado, já sei os dias. Vamos fazer um outro exercício. Quais são as contas que você bota lá? Essa pessoa mora na Octogonal. Então ela botava lá o aluguel, o condomínio e a prefeitura. Ela botava a faculdade da filha. Então eu fiz uma conta de cara, fazendo a conta para ela, que o prolabore dela era mais de 20 mil. Uau. E o negócio dela não podia dar certo mesmo. Então, essa mistura, eu não tenho dúvida, ela é 100% de chance de acabar um negócio. Verdade. Você acabou de dar um exemplo aí, esse negócio de formação de preço. A minha academia aqui do lado cobra 79, eu vou cobrar 78. Não, amigo, isso aí é para matar. Formação de preço, procure um Sebrae do seu estado que tem um curso para isso. Você precisa aprender a formar o seu preço. Pô, eu não quero saber quanto está cobrando o vizinho. Essa referência do vizinho ela é boa para saber se o teu negócio é viável ou não. Se você pode ter um diferencial que faz o seu ser mais caro do que o do vizinho, não tem problema. E eles vão pagar. Serviço, entrega, resultado. E as pessoas pagam, se elas tiverem receita, renda. Aqui em Brasília, nós temos uma renda per capita a maior do Brasil. Ela é o dobro da renda per capita de São Paulo. O dobro do segundo lugar, que é São Paulo. O que significa? Nós temos consumidores privilegiados. E vocês, no segmento de vocês, têm uma facilidade que o comércio está sofrendo. Vocês não têm um concorrente da internet. Porque eu não mando buscar lá da China uma solução de academia para mim. Esteira. Eu tenho que fazer aqui, não tem jeito. Então você tem um cliente aqui, que é um cliente que ele topa pagar mais. O que é que você tem que fazer? O que o Marcelo está fazendo aqui. Ele acabou de dar uma ideia, por exemplo, que eu vou procurar ele. Esse negócio de academia para terceira idade, eu estou entrando na terceira idade. Então eu vou procurar ele. É isso, é nicho, é oportunidade. O seu negócio está sempre conectado com o cliente. Se você perder a conectividade com o cliente, esquece, seu negócio morreu. Valdir, fiz um podcast aqui agora, 2 semanas atrás, com uma empresária chamada Débora Flores. Era personal trainer, ganhou tanto dinheiro, chegou a ter 40 alunos. Falei, cara, cheguei no meu limite, 40 alunos, é esse o meu limite? Não, vou montar um estúdio de personal. Montou um estúdio, chegou a 120 alunos. Pô, 120 é o meu limite? Não, vou franquear. Então, ela sentou aí, 19 unidades no Brasil, R$800 de mensalidade
né? Uma unidade é dela, as outras 18 ela vendeu franquia. Exatamente o que você acabou de dizer. Procura um nicho desassistido, vai estudar o mercado, né? Vê que quem está precisando de uma solução, cria a solução e vende essa solução. Posso te dar outra dica aqui para quem está nos ouvindo? Um negócio, para ele crescer com sustentabilidade, 2 perfis são importantes que estejam ali dentro. Primeiro, um perfil empreendedor. O que é o perfil empreendedor? É o cara insatisfeito com o status quo, o cara que quer ver lá na frente, o cara que está conectado e que está sempre avançando. Esse cara, ele costuma levar a empresa para frente, mas ele vai deixando uns rabinhos para trás. Uma luz sem apagar, uma porta sem passar a chave. Aí vem o segundo perfil. O segundo perfil é do gestor, do gerente. E é aquele que vai tocando o dia a dia, traduzindo para o negócio. Abre caixa, fecha caixa, controla o contas a pagar, controla o contas a receber. Quando esses 2 perfis se juntam, você tem um crescimento de forma sustentável. Por quê? O empreendedor ele vai desesperado para frente e o gestor fica segurando aqui atrás. Eles fazem um crescimento de forma sustentável. Quando você olha para o mercado e para quem quer montar um negócio, a dica é o seguinte: se tu tem um perfil empreendedor, aquele cara insatisfeito, quer criar coisa nova, tu tem que ir para o mercado convencional, vou chamar assim. Mas se tu tem um perfil de gestor, que é muito comum aqui, sou funcionário público há 30 anos, saí, quero montar um negócio, vá para a franquia, amigo. Porque na franquia o empreendedor já fez o trabalho dele. O que ele precisa? Alguém para tocar o dia a dia. Entrega pronto, né, processo. Então é fundamental que esses perfis se alinhem para o negócio poder dar certo. É uma outra dica aqui, hein? Aqui, foi para a franquia. E olha que antes... Muito bom, muito bom. Eu não tenho razão, Marcelo? Total, e olha que antes de ir franquia, eu já tinha montado uma low cost prêmio. Eu já estava no modelo, fiquei, como eu falei, 4 anos estudando, né? Então, quando a ideia de entrar agora foi para uma franquia rede, né, que é uma rede, né, que tem a sua musculatura, como diz, maior, mais mobilidade para o aluno e tal. Só rapidamente, Fábio, assim, quando você falou da Débora, né, competentíssima, né, sou fã dela, que ela pegou um nicho, o que eu falei anteriormente do Eleven, que é minha outra empresa, são 2 coisas que eu observei. Todo mundo vai envelhecer, toda mulher vai ter menopausa. 2 nichos. Né? Não tem jeito, né? Eu acho que são coisas que ali não tem como fugir. Então, por que não tratar esses públicos até mesmo de forma diferenciada? Porque na academia tradicional não tem aquele mesmo acompanhamento, aquele mesmo atendimento. Então, é nichar. Todos os mercados são assim. Você quer ver? O meu dentista, eu estou fazendo um tratamento, ele é especializado em implante. Ganhou a vida dele. Ele descobriu um nicho novo. Ele trabalha com odontologia para terceira idade. Está se dando bem, meu amigo, com esse negócio. Mas a gente sair dessa terceira idade, nós temos um empreendedor no Distrito Federal que eu adoro, assim, sempre falar nele, porque para mim ele é uma referência de empreendedor, que é o Jurandir, da Panebras. Panebras é uma indústria de panificação, de produtos alimentícios. Ele já está na quarta planta aqui, sem receber um subsídio de nada. É mesmo? 4ª planta industrial, tudo no Gama. Tu sabe o que ele começou a vender? Pão de queijo congelado. Uau. Ele resolveu ir para o mercado americano, bombou. Lançou a 2ª planta, eu estou acompanhando o Jurandir desde a 1ª planta dele. 2ª planta, 3ª, recentemente inaugurou a 4ª planta. Ele começou, quando eu conheci o Jurandir, ele tinha uma única planta e ele botava 10 toneladas de pão de queijo ali na Flórida. É coisa pra caramba, né? 10 toneladas. Aí ele avançou no mercado americano, ele avançou no mercado europeu, foi para os países árabes. A última vez que eu falei com ele estava botando 200 toneladas mês. Caramba! 200 toneladas mês saem aqui do Gama para ir para o mercado externo. E eu sempre falei, quando a gente ia muito com frequência, que lá nos Estados Unidos não tinha pão de queijo. Não tem brigadeiro, não tem pastel. Olha só, isso aqui não tem lá. Tá aí o exemplo, quem está nos escutando, cara, vai pesquisar o mercado, fica curioso, vai atrás. E Valdir, Conectividade com o cliente, tá, Fábio? Isso é que é importante para quem está nos assistindo. O que você tem que entender? Você não pode perder a conectividade. Se você não está nesse negocinho aqui, é bom entrar. Mas se você não está, pega teu telefone, liga para o cliente, faz um grupo de WhatsApp com eles para você entender
como é que eles estão consumindo, o que é que eles estão precisando. Porque se você perder a conectividade com o cliente, o Jurandir, nesta quarta planta, ele está criando produtos que são produtos especializados em nichos. Ele está criando, por exemplo, um tipo de pão para a mulher que entrou na menopausa porque precisa de composição lá hormonal. Sensacional. E por aí vai, salgadinho, sempre assim. Focado Então, por no quê? nicho. É o empreendedor que não se cansa, amigo. Está sempre ligado na oportunidade, conectado com o cliente. Jurandir é um exemplo de empreendedor. Eu não canso de falar dele, porque ele está aqui no nosso Gama, fazendo uma diferença mundo danada, todo. sem ganhar um subsídio de nada. Nunca ganhou um terreno de ProDF, nunca ganhou um negócio de subsídio Nada. de ICMS, nada. Ele é o exemplo de um empreendedor que ganha dinheiro com trabalho. E a conectividade Muito com o bacana. cliente, o que está falando, eu tive agora no Inova Summit, assistimos lá o Flávio Augusto, o Joel Jota, o Nigro e o Cabana, que é o... Nossa, um que é o carequinha, o Karnal, né? Leandro Carnal. Leandro Carnal, excelente. Nossa, eu nunca tinha assistido ele, foi a primeira vez. Os 4 falaram de conectividade com o cliente, né? Cada um na sua exposição, na sua forma de falar, porque se você perde isso, Aí você vai. perde o negócio. Não perde Agora, nada. Valdir, o Brasil hoje é o segundo maior país em número de academias. A gente só perde para os Estados Unidos. São 36 mil academias no Brasil. Brasília tem 1.600 academias hoje cadastradas de porta aberta no CREF, né? E a gente fez uma parceria com a Caixa Econômica. O BRB, ano passado, falou, Fábio, esse ano eu não consigo. Foi beleza. Liguei para a Caixa. Falei, cara, a gente não tem dinheiro para patrocínio. Falei, não tem problema, eu quero ajudar meus clientes. Não, então eu vou te passar para a área de parcerias. Me passa o telefone do cara. Liguei para o cara, o chefão do... pois não, Fábio. Cara, olha só, Brasília tem 1.600 academias, o outro banco não consegue me atender. 1.600 academias? Espera aí. Manda o projeto para mim. Mandei nada de patrocínio. Eu quero que a Caixa financie isso aqui para o cara. Já tinha me dito. Primeira palavra que ele falou, não tem dinheiro para patrocínio, não tem problema. Você tem dinheiro para emprestar para os acadêmicos? Tem. Começamos, fizemos toda a costura. 18 milhões de reais emprestados para o mercado de academias em menos de um ano. Aí eles me ligaram lá e ainda me disseram a boa notícia. Fábio, como está dando resultado, nós vamos te patrocinar. Então, patrocinaram ano passado. Que legal. Brasília Capital Fitness, até você foi no evento. Né? Legal. E aí, esse ano, nós estamos de novo a mais. Então, cara... Quero ir esse ano de novo. Vamos embora, vai de setembro. Vai ser no pavilhão esse ano, vamos voltar para o pavilhão. Legal. Então, cara, o que é bacana é se você não se cansar, se você tiver foco onde é que você quer chegar. Cara, um banco me disse não, eu fui para outro banco, o banco falou, cara, não tem patrocínio, não tem problema, eu quero atender meus clientes. Você tem dinheiro para empresar? Tenho. Cara, comecei a fazer negócio, começaram a emprestar 1 milhão, 2, 3, só, Fábio, o negócio é bom, nós vamos te ajudar. Então, cara, é nisso que eu acredito, entendeu? Quando a pessoa tem o olho brilhando pelo que faz, quando ela tem um porquê muito forte, ela encontra os seus comos. Paixão pela missão, Fábio. Eu lembro de um e-mail que eu recebi há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, na história de um vice-presidente da Coca-Cola que foi ser paraninfo de uma turma de administração. E no discurso dele como paraninfo, na formatura, ele disse assim, vou dar 4 conselhos a vocês. Primeiro, vamos horizontalizar as nossas carreiras. Por causa disso, blá, blá, blá. Segundo, blá, blá, blá. Terceiro, blá, blá, blá. Quarto e último conselho. Esqueçam todos os conselhos que você já teve na vida, inclusive os últimos 3 que eu acabei de dar. O segredo do sucesso é um único só. Você tem que ter paixão pela missão. Quando você tem amor pelo que faz, é por isso que eu digo nas redes sociais que o Valdir não para nunca. Por quê? Porque eu tenho paixão por isso, é isso que eu sei fazer, é isso que eu dediquei minha vida, é isso que eu tenho prazer em fazer. Quem conhece a sua história de vida, Fábio, sabe que você não é um cara que é barrado com barreiras. Você é alimentado por desafio. Quando o cara diz a você assim, não, eu não consigo fazer tal coisa, tem que ser lá não sei aonde, tu pode esperar aqui, isso é mesmo que dizer, Fábio, tu tem que ir lá não sei aonde, porque tu vai atrás. A sua história de vida, na construção do teu negócio, foi essa. Um dia, não sei se você já contou, mas é bom você contar aqui, você vir pro lado de cá, para você contar essa história. Por quê? Porque isso mostra para as pessoas que a conquista dos seus objetivos estão primeiro dentro de si mesmo. Você tem que acreditar, você tem que querer, você tem que ter paixão por aquilo que você quer fazer. Verdade. E você não pode parar nas barreiras. Quantidade de barreiras e de adversidades que o Marcelo teve
para montar o negócio dele. Se ele tivesse parado, ele estava lá tentando ser jogador de futebol até hoje, indo pegar o dinheirinho lá com o pai dele, lá e tal. De tênis. Tênis. Ah, não era futebol, não. Você fez o curso. Futebol agora é pós. Não, agora ele vai ser gestor. É cartola do Fortaleza. As SAFs que se cuidem, porque ele passou a... Então, não, ele venceu, ele foi atrás, ele não se acomodou. E você sabe que, assim, falando disso, o Fábio sabe, né? Acompanhou, grande amigo. 2020 foi um ano complicadíssimo, né? Eu tive pandemia, minhas 2 empresas fechadas, minha filha teve um câncer com 16 anos, brutal, está curada, graças a Deus. Minha sogra, segunda mãe, falecida. Um dos meus melhores amigos, querido Ernesto, faleceu. Então, ou seja, foi um ano que não era para eu estar aqui hoje. assim, né? Não era para estar de pé. Não era para estar de pé, despedaçado. Mas foi pós-pandemia, eu montei 2 empresas. Troquei a marca da minha empresa, 16 anos no mercado, recebi ligações, por que isso vai mudar? Falei, por quê? Porque essa não dá mais dinheiro, as tradicionais que a gente estava agora. Então eu tenho que ir para um outro negócio. Então, assim, as pessoas têm que estar acordando. Eu fiz 300 vídeos no Instagram, falando sempre sobre motivação. Olha só, motivação. Né? Então, assim, tentando ajudar a pessoa, e depois eu vi saber... Né, assim, fala nome, pessoas do feed, pô, Marcelo, por que você parou, cara? Eu falei, você assistia? Claro que assistia, todo dia de manhã, eu já acordava para assistir. Então, assim, a gente ajuda, graças a Deus, conseguiu ajudar a gente. E é isso, você tem que acordar já a paixão pela missão, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu não trabalho. E, Marcelo, eu já falei isso para você, eu vou dizer aqui para todo mundo. Um empresário me procurou um tempo atrás, falou, cara, você não é amigo do Marcelo? Eu falei, sou, cara. Porra, ele tá perdidinho, né? Eu falei, mesmo? Por quê? Cara, já é a 3ª vez que ele muda a bandeira. Né? Ele falando para mim, era Clube 22, o Inbox 22 e agora tá na Ultra. Eu falei, você já parou para pensar que é o contrário? Ele tá tentando? E só consegue quem tenta? Aí o cara ficou olhando assim para mim, porra, é mesmo, né? Então, cara, se você parar, amigo, acabou, e a tentativa, né, Fabinho? Já era. Não é porque eu não, é por ele ser outro. A tentativa na direção, né, do sucesso, né? Eu tinha uma tradicional, muito conhecida, famosa, tal, mas que já não estava dando. Virei uma low cost com a minha marca, eu fiz um modelo, depois eu estou indo para uma rede, ou seja, estou seguindo o grande. A minha lá do Jardim Botânico, quando a Líder quase me comprou, em 2018, um executivo foi lá, ele olhou e falou assim, pô, Marcelão, mesma luminária, você não tá igualzinho a nossa... Eu falei, não, já fiz para ser comprado. As mesmas cores, ele riu, fiquei, poxa, então... Né? Mas é isso, é a conectividade com o cliente, a conectividade com o mercado, é tentar estar sempre alinhado. E ele, Marcelo acabou de dar uma outra dica boa para quem quer montar negócio, que você não pode montar um negócio imaginando que você tá fazendo uma coisa de família. Quando você monta uma empresa, você já monta uma empresa pronta para vender ela. Para seguir isso. Aquilo é um ativo. Isso aqui é bom demais, porque isso aqui me lembra minha mãe, não sei o quê. Então, isso não é empresa, é outra coisa. Tu pode até continuar, mas é outra coisa. Verdade. Então, você tem que ter o desapego emocional. Isso não quer dizer que você não tenha paixão pela sua missão. Sim. Mas você tem que ter desapego emocional no negócio. Criou um negócio, você cria um negócio pronto para vender. Conversar com o Valdir, que é fácil, né? Porque ele está sempre dando os insights, né? O Fábio sabe também que eu, hoje em dia, minhas 2 empresas, mais com o meu amigo Dalma, né? Que é outra celebridade, né? Outra do Fitness, estamos fazendo valuation da nossa empresa para justamente estar indo para o mercado para... Tá fazendo valuation com quem? É uma empresa chamada Stoic, que tem o filho dele também lá. que, por sinal, deixa até registrado. Que rapaz bem educado. Beatriz, valeu, hein? Marcelo é a evolução da espécie. Mas, gente, olha só, estamos chegando no final aqui desse grande bate-papo. Uma pena. Porque tá o que a gente não falou, Valdir, que você gostaria de falar ainda? Que eu sou amigo do Fábio Padilha. Rapaz. Que eu gosto muito do Fábio Padilha. Que a gente tem uma paixão por Brasília muito grande. Os negócios, ajudar os outros. Não, e por Brasília, que é o mais importante. Eu anunciei a minha saída do Sebrae era podcast? Aquilo era um programa? O que é que você... Não, era um summit, que foi lá no estúdio. Eu fui lá, estúdio, foi a primeira vez que eu anunciei publicamente a minha saída do Sebrae, porque... eu entendia que tudo na vida tem que ser um ciclo,
Verdade. E os ciclos não podem ser eternos, né? Eles precisam ser renovados. E eu saí muito feliz pelos resultados e tal. E o Fábio me disse, e aí, Valdir, e aí, o que você vai fazer? E eu disse a ele, eu falei, ó, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, e eu vou eternamente repetir isso, que eu tive a honra de ser secretário de Desenvolvimento Econômico dele, que é Rodrigo Hollenberg, que ele me disse sempre que ele usava uma frase que assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Sensacional. E eu incorporei muito essa frase. E Brasília me deu muita coisa, né, Fábio? Brasília, como eu contei aqui na minha história, me deu uma família maravilhosa, me deu amigos como você, que são amigos muito queridos e que um momento muito difícil da minha vida, que você sabe, que foi quando eu tive um acidente e meu grande amigo faleceu nos meus braços, que foi meu diretor por 10 anos. Eu estava visivelmente num processo depressivo, mas no meio de um furacão, reestruturando o Sebrae. E você, naquele instante, foi importante demais para mim, de me pegar e dizer, rapaz, vamos caminhar, eu vou aí, vou caminhar com você. Mas vamos caminhar, vamos sair de casa, vai cuidar da vida e tal. Então, Brasília me deu amigos, me deu esperança, me deu coisas boas, atividades profissionais. E eu acho que isso que a gente faz, que a gente acabou de fazer aqui, é agora a minha razão de viver, que é retribuir para Brasília tudo que Brasília me deu. É de vir aqui, é de passar minha experiência de vida, é de contar minha história, de ajudar as pessoas, é de mostrar para os empreendedores que eles não têm que desistir dos seus sonhos, é de mostrar a importância que tem os pequenos negócios no sustento de muitas famílias que tem aí, é de gritar por essa Brasília aí. E a gente só faz isso como? Ajudando no dia a dia. Ajudando as pessoas. Ajudando as pessoas. Então, eu tenho um prazer enorme. Quando você me falou aqui que tinha esse canal, eu não pensei nem 2 vezes, não. Vamos, eu vou arrumar aqui minha agenda e vamos. Porque se Brasília me deu todo esse conhecimento com relação ao empreendedorismo, às pequenas empresas, eu preciso retribuir isso para os empreendedores. E a gente retribui nesse papo. Eu me sinto muito lisonjeado quando eu vejo o Marcelo dizer, pô, o Valdir levanta a bola, fica mais fácil. Porque é sinal de que eu estou ajudando alguém e eu estou retribuindo para Brasília. Há anos, meu. Estou ajudando alguns há anos. E eu estou retribuindo para Brasília tudo que Brasília me deu. E eu vou continuar fazendo isso até enquanto eu estiver aqui nessa jornada. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, feliz de ver você aí também fazendo a mesma coisa. E na esperança que nossa economia responda e que as nossas academias, cada dia que passa, cresçam mais, ganhem clientes e faturamento, consigam empregar as pessoas que têm que ser empregadas, consigam fazer gerar essa roda da economia que é tão importante, independente de cores, números, não interessa o que está em volta de política, de nada, mas o importante é o empreendedor cumprir o papel dele, porque isso é fundamental para a nossa sociedade. E tudo que eu puder, o tijolinho que eu puder botar, Fábio, porque eu compreendi esse recado que o Rodrigo Hollenberg me deu e assumi isso como missão de vida. Quem não vive para servir, amigo, não serve para viver. E eu passei por um momento difícil, meu amigo morreu num acidente que era para ter sido eu. E se eu fiquei é porque eu preciso continuar servindo a Brasília. Verdade. E eu vou continuar servindo assim. Parabéns, viu, meu amigo? Obrigado aí por essa deferência também. Tamo junto, amigo. E só para contar essa história, eu vi o Valdir na porta do Sebrae, estava entrando, ele estava saindo, ele estava cabisbaixo, né? O amigo dele tinha acabado de morrer, aqueles rolos lá do Sebrae que tinha que demitir umas pessoas, e o Valdir chateado. E eu falei, Valdir, eu tenho uma palestra aqui, cara, que talvez possa te ajudar, uma palestra motivacional e tal. E o Valdir, não, tá bom, beleza, tá. E eu falei, cara, ele nem escutou, coitado. Ele estava 3 dias depois de mim. Fala, a palestra pode ser depois de amanhã? Falei, porra, cara, pode, vamos embora. E ele fechou o Sebrae do DF, botou todo mundo no auditório e a gente deu... No dia 1º de julho de 2019, nós passamos por uma grande transformação no Sebrae do Distrito Federal. Saíram 30% dos funcionários, um corte enorme, os mais antigos. E no dia 1º de julho nós paramos o Sebrae e o Fábio nos ajudou a uma retomada, dizendo para eles, acreditem, minha história de vida é assim, deu certo, então acredite no sonho que tudo vai dar, vocês vão construir. Ali foi um encantamento, uma foto linda que nós temos até hoje, dos funcionários todos lá,
com a gente, Foi dizendo, sensacional. vamos junto. E dali para frente, nós construímos o novo Sebrae. E o que eu percebi naquele dia foi, cara, Valdir tá precisando de uma ajuda. E eu ofereci, deixei a semente. O Valdir falou, vamos embora. E acabamos uma palestra com a foto do Rodrigo na tela. E Marcelão, você, meu amigo? O Fábio tem um dom, sabe, de ajudar as pessoas, é o que ele tem feito aí há muito tempo. Eu tive no Lago Norte uma vez, lá quando o nosso querido André faleceu, e o Fábio estava aí à frente das empresas. Eu vi um Fábio, assim, até com uma cara assim, de preocupado, né? Eu vi, eu falei assim, olhei pro semblante dele, eu tinha meu depósito no deck, e eu cheguei e falei, Fábio, você não tá legal. Ele falou, rapaz, tava assim no turbilhão, né? E fez as devidas decisões, que foram muito bem tomadas, e o Fábio hoje se tornou um ajudador da academia, uma grande figura, e é uma pessoa que eu tenho um grande renome e respeito, ele sabe disso. Na época que minha filha estava doente, na pandemia, tá? Ele foi um dos poucos, eu estava até tentando lembrar aqui, se não foi o único, que foi lá na minha casa, levar um presentinho para ela, minha filha careca, então eu tenho uma gratidão enorme. Não tem um momento que o Fábio me chama para alguma missão, eu chamo missão, né? Ele sabe disso, que eu não falo sim. Às vezes tem comida, às vezes não tem. E hoje de manhã, ele me mandou um zap, o que você vai fazer às 14? Aí eu já botei assim, é 0800 ou é pepino? Ele falou, não, é 0800. Aí no caminho ele falou, olha, vamos ter um podcast lá com o Valdir. Eu falei, opa, já estou indo rápido. E aqui hoje, Valdir, eu te falo que assim, eu nunca tinha te conhecido assim mais profundamente como hoje. Eu fiz uma pós, né, como te falei, de futebol. Hoje eu fiz um mestrado. Hoje foi um mestrado aqui em 2 horas, talvez. Conversar com o Valdir, cara, aprendizado na veia. Assim, e você fala as coisas com muita humildade, e com muito conteúdo, muito conhecimento. Te agradeço, Fábio, por ter me dado a oportunidade de estar aqui com o Valdir, tá? Eu só te ponho coisa boa, cara. Eu só te ponho coisa boa. Você é o cara. Coisa boa. Obrigado, Fabinho, pelo convite. Meus amigos, então assim a gente encerra mais um podcast Viver de Academia, com muita informação e muito conhecimento com essas duas feras aqui, Valdir Oliveira e Marcelo Machado. Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Valeu!